A grande mídia está falando que a China corre risco de ter um pouso forçado, que isso pode atrapalhar o Brasil. Então vamos analisar por que a China está crescendo menos. Bom, então isso aqui entendeu? A mídia faz estardalhaço, ela exagera, ela vende, o exagero vende, o exagero é saboroso. Mas então a mídia os perigos de uma aterrissagem forçada. Mas qual que é o fato? O fato, gente, é que a queda do crescimento é um fato natural e previsto. Por quê? Isso que é aquela questão da lei dos grandes números, tá? Não tem como o trem crescer forte indefinidamente, porque senão arrebenta com o mundo. Então, esse fato já estava analisado no Paper 99 desde 2003. O Goldman Sachs fez um excelente trabalho. Então, ele falou que o crescimento da China, tal qual o do Japão, ia caindo aos poucos na medida em que a China se tornasse uma economia desenvolvida. O que é isso? Isso aqui é aquela lei dos rendimentos decrescentes. Na medida em que um país se desenvolve, novos investimentos vão tendo retornos menores. Então, isso aqui é mais velho que andar para frente. O pessoal fica fazendo estardalhaço. Mas então o Goldman Sachs no Paper 99, olha o crescimento que ele previu para a China aqui, ó. Hoje, 2012, estaria em 6%. O FMI está prevendo que em 2012, agora em julho, tá a última previsão, vai crescer 8%, ou seja, a China ainda está crescendo bem acima do previsto pelo Goldman Sachs. O Goldman Sachs previu que o crescimento ia cair e está caindo, ó, caiu de 14,2% para 8%. 4,2 percentuais de queda. Só que como a China ainda cresceu aqui bem mais do que o previsto pelo Goldman Sachs, a queda não foi tanto quanto ele imaginava, tá vendo? Para patamares que ele imaginava. Aqui, ó, em 2017, o Goldman Sachs previu um crescimento de 5%, o FMI está prevendo 8,5%. Então está tudo sob controle, tudo dentro do esperado, ou melhor, acima do esperado. A China está crescendo bem acima do esperado pelo Goldman Sachs. E o pessoal não fala que o estudo do Goldman Sachs era exagerado, que estava errado, pelo contrário. Eles foram modestos nas previsões. O Paper 99, gente, é o trabalho mais inteligente que eu já li em toda a minha vida. Os caras são gênios. E o pessoal fica botando defeito sem ler o Paper 99. Mas eles erraram porque eles foram cautelosos. Eles ficaram com medo de prever o que ia acontecer, exagerar e acontecer menos. Se acontece mais, é lucro, entendeu? Não pode acontecer menos do previsto. Então isso aqui é jogada de marketing. Mas em 2008, o mundo passou por uma grave crise, agora uma crise menor, e vocês podem reparar que em 2008, 2009, tá vendo? O mundo parou de crescer, mas a China continuou crescendo relativamente bem. Agora que ela está fazendo um ajuste, por que ela está fazendo um ajuste? Porque a economia dela é muito forte nas exportações, e o mundo está quebrado, não está aguentando comprar da China, porque eles não têm dinheiro para pagar. Então é por isso que a China está fazendo esse ajuste aqui, tá? Mas acredito, talvez possa até crescer um pouco menos que o FMI, mas tranquilamente mais do que o Goldman Sachs previu. Então aqui uma crise aguda, agora uma crise crônica, tá? Os países ricos não vão sair da crise, eles vão ficar atolados na crise. Então vamos lá, qual que é a minha análise? Se a China continuasse crescendo num ritmo de 10% ao ano, a Terra não conseguiria fornecer recursos naturais que ela ia precisar. Ou seja, o mundo, gente, é um grande coxo onde todo mundo come. Para a China crescer, ela está obrigando os outros países a crescerem menos, para sobrar espaço para ela crescer. E ela está ficando tão grande que até o crescimento dela está sendo contido, porque senão os recursos naturais não dão conta, o petróleo, principalmente a energia. Tá? Então o mundo tem capacidade para crescer em média, acredito eu, 3% ao ano. Se a China começa a fazer parte de uma grande parcela do mundo, enquanto ela era pequenininha não fazia muita diferença, mas quando ela está grande a 10% ao ano, ela desequilibra esses 3%, que quem que vai crescer menos 3%? Tá vendo? Não dá. Por isso que a conta não fecha, ela está tendo que crescer menos. E o que a China faz? A China exporta manufatura e importa commodities. Então é essas commodities aqui que o mundo não está conseguindo fornecer para a China. Então é isso que ela está tendo que dar uma maneirada. E o mundo rico também não está tendo dinheiro para pagar as compras da China. Então ela está tendo que maneirar aqui também. Então ela está maneirando nas duas pontas. A gente pode ter uma ideia muito boa do que está acontecendo pelos preços do petróleo. Em 73 houve corte na oferta do petróleo, por isso o preço subiu. Em 79 outro corte na oferta, quando o Shah Reza Pahlavi foi derrubado pelo Ayatollah Khomeini. Aqui a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo, isso aqui é a crise na Ásia, tá? E desde a crise da Ásia em 99, o petróleo vem subindo forte.
Então, no meu entender, é esse aumento do preço das commodities que está quebrando Estados Unidos, Europa e Japão. Eles são altamente dependentes de petróleo e a conta de petróleo é muito alta. Então, por isso é que o preço do petróleo chegou muito alto em 2008, os países quebraram. Como os países não aguentam mais pagar um preço muito alto, o preço do petróleo não conseguiu mais subir tanto. Quando o preço do petróleo cai, ele estimula o crescimento econômico. Então aqui o mundo deu um grande salto econômico. Quando o preço sobe, ele força a queda do crescimento econômico. Tanto é que nós vivemos uma grande crise depois da alta do preço do petróleo. Então isso aqui foi a tal da década perdida. E com a baixa dos preços do petróleo, nós voltamos a crescer. Aqui nós temos a participação das exportações mundiais em porcentagem, tá, dos maiores países do mundo, é o G6 mais a China. A gente repara que a China era praticamente inexpressiva. Nos últimos anos, agora no século XXI, é que ela se tornou um grande exportador, o maior exportador mundial, e está deixando o segundo lugar para trás, longe, tá? Eu vou evidenciar esse pedacinho aqui para vocês. Eu cortei, isso aqui é previsão do FMI, tá? Isso aqui é o acontecido. Vocês reparem que de 2010 para 2011, a participação da China no mundo aumentou muito pouco. Isso aqui pode ser uma tendência, tá? E o FMI pode estar errado nesse crescimento aqui mais exagerado. Eu acredito que o trem vai ser aqui mais no meio, vamos ver. E os países ricos, o G6, todos estão em queda desde quando a China começou. O único grande país que está crescendo as exportações mundiais é a China. Todos os outros grandes estão caindo. Então, para a China crescer, os outros têm que ceder espaço. Essa que é a grande verdade. No meu entender, é a China que está causando essa crise mundial. Eu trouxe aqui em escala logarítmica a participação mundial do crescimento da China nas exportações. Então a gente repara que era quase que 0,5%, tá? 0,7% em 1978 e veio crescendo aqui na entrada do século XXI, aumentou, tá, isso aqui em escala logarítmica, e agora vai dar uma abrandada, tá? Talvez o FMI esteja muito otimista com relação à China. Eu acho que não tem espaço para crescer. Tomara que cresça, né? Para acabar de ferrar os países, mas eu acho que não vai crescer, não. Eu trouxe aqui o aumento o aumento da participação em percentagem. Tá? Você pega, por exemplo, 10%, aumentou para 11%. Aí você divide 11 por 10, tá, e calcula o percentual. Então, antigamente, em 1970, não crescia a participação, depois começou a crescer 7,5%. Aqui no século XXI, deu um incremento maior. E agora, com a crise mundial, a China está aumentando menos o percentual de participação dela nas exportações mundiais. Falou, moçada?